Olá, sou Maria Bethânia de Queiroz Rolim, professora do NEAD CODAI da disciplina Processamento de Leite. Esta é a aula de número 6. O tema é processo de fabricação do iogurte. Vamos começar a nossa aula. De acordo com a legislação vigente, entende-se por iogurte o produto obtido pela fermentação láctea através da ação de duas espécies de micro-organismos, Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus thermophilus, sobre o leite integral, desnatado ou padronizado. Existem 3 tipos de iogurtes: o iogurte tradicional, o iogurte batido e o iogurte líquido. O iogurte tradicional caracteriza-se pela etapa do processo de fermentação ocorrer na própria embalagem que será comercializado. Dessa forma, apresenta coalhada firme e consistente, podendo ser natural ou com sabores. O iogurte batido é quando o processo de fermentação ocorre dentro da fermentadeira, podendo ser adicionado ou não de frutas, geleias e polpas. O iogurte líquido é quando o processo de fermentação ocorre também dentro da fermentadeira, sendo adicionados de frutas, sucos e polpas. A diferença básica para o batido é que apresenta alguns atributos sensoriais diferentes, como menor viscosidade e textura mais fluida. Por esse motivo, em geral, são envasados em embalagens plásticas, tipo garrafa ou saco. Nesse slide, conseguimos observar exemplos de iogurte tradicional, batido e líquido. Quanto ao teor de gordura, o iogurte pode ser classificado em desnatado, parcialmente desnatado, integral e com creme. O iogurte desnatado, ele apresenta um teor máximo de gordura de 0,5%. O parcialmente desnatado, entre 0,6% e 2,9%. O integral, o mínimo de 3%. E o com creme, o mínimo de 6%. Logo abaixo, podemos ver o fluxograma de produção do iogurte. Inicia-se pela recepção do leite, etapa de formulação, homogeneização e tratamento térmico, fermentação, resfriamento, quebra do gel, adição de aromas, envase e armazenamento. A recepção do leite. Todos os processos de avaliação da qualidade do leite recebido no laticínio para ser utilizado na fabricação de iogurte obedecem aos mesmos princípios como os testes organolépticos, físico-químicos e microbiológicos. Formulação. Nesta etapa são adicionados ao leite os aditivos necessários para a elaboração do iogurte. Antes da adição é realizada uma pré-mistura, objetivando facilitar a homogeneização de todos os aditivos adicionados ao leite. Homogeneização e tratamento térmico. Após a etapa de formulação, a mistura segue por meio de tubulações para ser submetida ao tratamento térmico em equipamentos específicos chamados de pasteurizadores. A etapa do tratamento térmico tem como objetivo destruir os micro-organismos patogênicos e desnaturar as proteínas do soro. Outra vantagem é assegurar que o coágulo do produto fermentado seja firme e impedir ou reduzir a formação de sinérese, que é a separação da massa do produto do soro do leite. Após o tratamento térmico, o leite, agora chamado de mistura, é transferido por meio de tubulações para os tanques de fermentação. Neste local, a mistura deverá ser conservada a uma temperatura média de 40 a 42 graus Celsius, porque é essa a temperatura ideal para inoculação.
O fermento que será inoculado é o fermento lácteo comercial. Uma prática necessária a ser realizada antes da adição do fermento no tanque é que este produto contido no envelope deverá ser primeiro diluído e homogeneizado em uma pequena quantidade da mistura, para que desse modo haja uma distribuição uniforme e, em seguida, acrescentada ao volume da massa contido no interior do tanque de fermentação. Na sequência do processo, a mistura contida na fermentadeira ou iogurteira será submetida em agitação constante por um período de 2 a 4 minutos para melhor distribuir o fermento à massa como um todo. Resfriamento. Posteriormente ao período de incubação, com duração média de 4 a 6 horas, o produto é submetido ao resfriamento na própria fermentadeira, passando de 40 a 42 para 10 graus Celsius. Esse processo não deverá ocorrer de forma brusca, o que deve acontecer em um espaço de tempo de aproximadamente 1 hora. Tal procedimento tem por objetivo evitar a retração da coalhada para não ocorrer seu dessoramento, que acaba sendo um defeito do produto acabado. Logo após o término do período de resfriamento, tem início uma nova etapa do processo de fabricação de iogurte, ao qual chamamos de quebra do gel. A quebra do gel é uma ação realizada pelas hélices localizadas no interior da fermentadeira e com movimentos lentos circulatórios adicionados por controle automático do equipamento ou de forma manual, vão modificando a estrutura coloidal da massa. Isso possibilita uma melhor reabsorção do soro pelas vísceras da caseína, evitando a cinérese. Essa etapa da quebra do gel não se aplica ao iogurte tradicional. Adição de aromas. Em sequência à etapa de quebra do gel, o produto é transferido para tanques de inox de menor capacidade para realizar a adição de aromas, sabores e ou pedaços de frutas. Após a adição dos diferentes aromas e sabores, o produto é envasado e embalado, sendo mantida a temperatura não superior a 10 graus Celsius. Após o estudo da aula 6, revise o assunto. Estabeleça um cronograma para isso e se prepare para as avaliações. Bons estudos!